Liderança em Ação. Oferecimento Unisat. A sua faculdade está aqui. E Beleza e Companhia. Boa tarde. Muito tem se discutido no mundo dos negócios como se obter sucesso. O nosso encontro semanal busca exatamente ajudar-nos nessas respostas. No ar, Liderança em Ação. E para nos ajudar no nosso tema de hoje, se o líder é nato ou ele adquire a sua liderança através das suas experiências, nós estamos aqui com uma psicóloga, coaching, consultora empresarial, há mais de 15 anos especializada em desenvolvimento de equipes, lideranças de alta performance. Já treinou mais de 500 mil pessoas em organizações como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Monsanto, Vale, Tractor Parts, empresas públicas, atletas e profissionais liberais. Estamos com Thelma Tavares. Boa tarde, doutora Thelma. Boa tarde, Isabel. Um prazer estar com você neste programa Liderança em Ação tão importante. Nós procuramos aqui nesse espaço, doutora Thelma, trazer para o nosso telespectador respostas sobre o mundo do sucesso, sobre a questão da liderança. E o nosso tema de hoje é sobre uma dúvida que muitas vezes nós ou comentamos com alguém ou pensamos. O líder, ele nasce já com uma característica especial, diferenciada das outras pessoas, ou ele adquire essa característica através das suas experiências e lapidando as suas habilidades? Essa é uma pergunta bastante frequente. A liderança nata ou aprendida, desenvolvida? As duas coisas. Alguns poucos são escolhidos ou já nascem com um potencial, com habilidades e com características que podem depois ser sustentadoras do desenvolvimento da liderança. Mas o que se observa é que liderança é uma habilidade. E como toda habilidade, ela pode e deve ser desenvolvida, revisada, amadurecida. Doutora Thelma, nós fizemos uma pesquisa junto ao nosso público para sentir um pouquinho como é que as pessoas pensam sobre isso. Vamos à nossa enquete e acompanhe conosco. Eu acho que o dom de liderança, eu acho que como todo dom, já nasce com a gente. Só que uma coisa é ele nascer com a gente, outra coisa é a gente desenvolver ele. Então eu acho que nasce com a pessoa, mas ela precisa trabalhar isso para que isso seja executado durante a vida. Eu creio que já nasce líder, porque meu pai veio dele, né, já é líder. Então eu acho que já vem o dom de criança mesmo, porque aí você cria sua experiência. Eu acho que seja isso. Um líder já nasce líder, com certeza. Tem um exemplo do Lula, né? O maior líder que esse país já teve, pelo menos dos que eu conheço. Para mim, no ponto, ele aprende com a vida, né? Que no mundo que a gente vive hoje, tanta coisa acontecendo, né? Então a gente apanhando, vai aprendendo a ser o que a gente é. Ele já nasce líder, mas ele vai aprendendo de acordo com a experiência, a vida vai ensinando, vai aperfeiçoando. Cada pessoa tem uma característica forte que precisa ser trabalhado. Então, tem muitos líderes que precisam ser despertados. Nem ele não sabe que ele é um líder. Mas com a vida, né, a experiência da vida, ele vai se capacitando, ele vai, né, despertando algo nele que ele não sabia. Então, eu já acho que ele já nasce. Não, é conforme vai a vida da pessoa, né? A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai quebrando a cara com muitas coisas, né? A gente vai aprendendo as coisas como que é para ser, né? Eu penso assim, meu modo de eu pensar, né? A liderança é uma característica do ser humano como outra qualquer, né? Como uma aptidão que ele tenha para uma determinada arte, para uma determinada profissão. Eu acho que o dom da liderança
é dessa maneira que acontece. Ele já nasce com ela. Então pudemos ver que algumas pessoas acham que são inatas, que as pessoas despertam para sua liderança, e outras acham que são adquiridas. Como adquirir liderança, doutora Thelma? É importante reforçar que liderança é de fato uma habilidade, né? E ela deve ser revisada e desenvolvida. Ainda bem, porque há algum tempo atrás, o modelo de liderança que nós tínhamos era de acordo com o mercado. Um mercado protegido, um mercado onde o cliente determinava o preço, se havia desperdício, retrabalho, aquele líder comandava sua equipe com muito pulso firme, né, de forma mais autoritária, e atendia, e obtinha sucesso e trazia resultados. Se a liderança ela é estagnada, se essa habilidade permanece, não há possibilidade de desenvolvimento e acompanhar as mudanças tão rápidas neste cenário de negócios. Hoje um mercado aquecido, globalizado, competitivo, onde o preço do seu produto, quem define é o cliente, esse líder precisa estar acompanhando e gerenciando a sua equipe de forma diferente. Outras habilidades, outras competências são exigidas dessa liderança. Dentro deste contexto, respondendo a sua pergunta, Isabel, como desenvolver essas habilidades? Alguns gurus e estudiosos do comportamento de um líder, e estudando pessoas que obtiveram muito sucesso, que realizaram história, que fizeram a diferença dentro da sua organização, do seu pequeno negócio ou da sua grande companhia, observaram que 12 características são comuns dentro do perfil desses líderes. E é sobre essas características que a gente pode pensar como é que vai ser desenvolvido. Então, fique atento à possibilidade do desenvolvimento do líder. Vamos para um pequeno e rápido comercial e voltamos com as 12 características do líder. Muito bom. Então já pudemos perceber que algumas poucas pessoas nascem com a característica de liderança, possivelmente quando crianças são incentivadas e reforçadas, né, a agirem dessa forma, né, doutora? Sim. E outras podem adquirir desde que elas descubram quais sejam. Porque muitas vezes a gente quer se tornar um líder, mas o que eu tenho que fazer para ser um líder? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Que cuidados eu devo tomar? Então já se descobriu que tem 12 características que os grandes líderes todos possuem e que se nós também buscarmos desenvolver essas características, nos tornaremos um grande líder, é isso? Isso mesmo. São 12 habilidades, eu prefiro chamar de hábitos, porque a liderança, ela pode e deve estar centrada em hábitos, em atitudes reais no seu dia a dia. As 12 características encontradas em grandes líderes, a primeira delas começa com o líder adotando a excelência como modelo.
Parece fácil e simples a primeira característica, mas para que se adote a excelência como modelo constante, diariamente, a excelência no resultado, a excelência no cumprimento da meta, e 100% é excelência, 90% da meta atingida não é excelência. Não é excelência, mesmo que quase consiga chegar lá, mas o quase não é o total, né? O líder, ele adota a excelência como modelo. E excelência nas relações humanas, excelência na troca de feedbacks, excelência como primeira característica. Então, o cliente, ele sabe que ele vai buscar aquela empresa e ele vai ter um produto com qualidade, seja ele um serviço, seja ele uma refeição. Vamos pensar em alguns modelos aqui. O cachorro-quente, ele pode ser um líder sendo um empresário informal, tendo até um trabalho como a venda do cachorro-quente, se ele tiver uma qualidade. A gente sabe que quando você tem qualidade, as pessoas vêm de longe, falam, não, eu vou lá na barraca do Zezinho, porque o cachorro-quente dele é especial, é excelente, tem tudo, é completo. Começa a criar referência, doutora, é isso? Isso mesmo. E até para que a gente entenda melhor as 12 características, me permita voltar e dar um conceito, porque aí acho que as características ficam um pouco mais claras. Sim. Qual é o papel do líder? E por que ele precisa dessas 12 habilidades, que a gente vai ver em seguida, já vimos a primeira, mas qual é o papel de um líder dentro de uma empresa pequena, dentro de uma equipe, dentro de uma grande companhia, né? Exatamente. Qual é o papel dele? Influenciar pessoas para que elas trabalhem de forma entusiasmada no alcance dos seus objetivos para o bem comum. Esta definição é uma definição bastante divulgada pelo autor James Hunter no livro Monge Executivo. E esta nova definição de liderança revolucionou as teorias sobre liderança, que antigamente estavam pautadas apenas na execução de tarefas ou na imposição de tarefas. Então não é só fazer bem como o atendimento, mas também ter entusiasmo, ter alegria no processo. Pois é, olha, vou repetir. O líder tem como papel, como missão, influenciar pessoas para que elas trabalhem. Influenciar pessoas para que elas trabalhem, mas não de qualquer forma, com entusiasmo. A etimologia da palavra entusiasmo significa Deus dentro. Ou seja, missão do líder, influenciar pessoas para que elas trabalhem com o brilho de Deus, com a paixão pelo trabalho, né, com a possibilidade de se autorrealizar nesse trabalho, visando atingir os objetivos. O líder é medido pelo resultado que ele alcança, junto com as suas equipes, visando atingir seus objetivos para o bem comum, não só para o seu departamento, para a sua área, mas para o bem daquela organização, para o bem dos seus clientes, para o bem daquele mercado e daquele segmento. Então ele não é um tocador de tarefas. Não ele é um tem tocador que descobrir de tarefas. sonhos e juntar sonhos. E juntar sonhos. E aí, Isabel, voltando para as 12 características que você deve estar ligado conosco, louco para saber o que é que eu posso fazer para ser um líder melhor, para continuar a minha trajetória, a minha carreira. Primeira característica, retomando. Para que eu possa influenciar pessoas para dar resultados com entusiasmo e atingir os objetivos, preciso, como líder, adotar a excelência. Influenciar as pessoas para que elas rompam com a mediocridade, com o tá bom assim, o mais ou menos já tá bom. Adotando a excelência, todos os líderes chegarão mais rápido aos resultados. Muito bem. Segunda característica, focar na meta, ter um objetivo claro e compartilhar esse objetivo. Todos saibam qual que é o objetivo a ser atingido. Todos da equipe. Todos da equipe. Adotar a excelência, e eu gosto de repetir, para que o nosso telespectador, nosso líder, consiga já ir guardando essas características importantes. Focar nos seus objetivos. Segunda, planejar ações, organizar o seu trabalho diário, semanal,